Olá! Então agora nós vamos para a nossa terceira e última aula dessa sexta semana, tá? Nessa aula de agora a gente vai falar de algo que é muito legal, que é a quantidade de movimento angular. Quando a gente fala de quantidade de movimento angular para partícula, o sentido não é tão poderoso como para corpo rígido. A quantidade de movimento angular para corpo rígido é fundamental, desde o lançamento de satélite até a prática esportiva, por exemplo, futebol americano, quando você lança a bola para o companheiro, andar de bicicleta, andar de moto, tudo isso sem a quantidade de movimento angular não seria possível. Mas quando a gente fala de partícula, é uma característica peculiar que a partícula tem. A quantidade de movimento angular é sempre referente a algum ponto. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar que tem eu aqui como telespectador, tá? E tem uma pessoa que está a 90 graus, ou seja, uma pessoa que está telespectador aqui perpendicular a esta linha aqui, certo? Se eu vejo uma partícula vindo nessa direção aqui, na direção da pessoa, a partícula está indo na direção da pessoa, a pessoa vai dizer: esta partícula não tem quantidade de movimento angular. Mas eu, que vou com meus olhos acompanhando a partícula, digo: claro que essa partícula tem quantidade de movimento angular. Opa, como assim? A partícula tem ou não tem quantidade de movimento angular? Bom, em relação àquela pessoa, aquele ponto, aquele eixo, não tem. Em relação ao meu ponto, ao meu eixo aqui, tem. Estão entendendo? Então é uma coisa que a quantidade de movimento angular depende da relação ao ponto que você está calculando na partícula, tá? Então, assim como que uma partícula que está indo na direção do celular, ouvindo, tanto faz, para mim, em relação ao meu olhar, né, não tem quantidade de movimento angular. Agora, aquela outra pessoa que estava perpendicular aqui a este eixo, né, que vocês não estão vendo aqui, para essa pessoa a partícula tem uma quantidade de movimento angular. Então, vamos tentar desmistificar isso aqui e vamos tentar explicar para vocês observarem essa característica e como a conservação da quantidade de movimento angular é fundamental para resolver muitos problemas. Se torna aquele problema de força central que todo mundo achou super difícil, se você fizer por conservação da quantidade de movimento angular, se torna bem mais fácil, tá bom? Então vamos lá para o quadro. Então, primeiro, né, a quantidade de movimento angular de uma partícula é definida aqui pela letra H, tá? Deixa eu só mudar essa cor, que essa cor aqui não vai ficar legal. Então, sempre, enquanto eu busco aqui, sempre que a gente pergunta qual é a quantidade de movimento angular, você tem que dizer se essa pergunta não está completa, Everton. Por quê? Porque qual é a quantidade de movimento angular a qual ponto, em relação a qual ponto. Então, sempre que a gente vê que, olha só, isso aqui é a quantidade de movimento angular em relação ao ponto O, que é a nossa origem aqui do gráfico, né? Então, a quantidade de movimento em relação ao ponto O vai ser o R, que é a posição da partícula em relação ao ponto O, vetorial mv. Quem é mv? É a quantidade de movimento linear, né? Legal. Então, elas estão relacionadas. Assim como o torque está relacionado com a força, né? O momento da força, que é o torque, está relacionado com o valor da força. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso, relembro. Tá? Então, se a gente escrever de maneira determinante, né, a quantidade de movimento angular da partícula em relação ao ponto O vai ser, né, IJK, o RX, RY, RZ. Olha lá, ó, o momento na direção X, o momento na direção Y, o momento na direção Z. Tá? E agora, se a gente pensar de maneira escalar, qual que é a quantidade de movimento, observe que a intensidade do vetor, que vem de um produto vetorial de R por mv, né? A intensidade é o dado que é o valor de R, o valor de mv, né? O módulo de cada um deles, vezes o seno do ângulo entre eles. Observe que eu posso escrever isso aqui de duas maneiras. Eu posso escrever aqui colocando o seno para dentro, e aí eu vou dizer assim, olha, a minha quantidade de movimento angular é a minha distância D, que é a componente R, perpendicular à direção de V.
Ou eu posso colocar, fazer assim, ó, R, M, o V sendo θ, que não importa se eu vou ter o V ou o R sendo θ, o valor vai ser sempre o mesmo. E aí o R vai ser a distância fixa em relação ao ponto, e o V sendo θ vai ser sempre só o V tangencial a esse R, a 90 graus. Então observem aqui, olha só. Deixa eu mudar a cor aqui. Então observem que eu pego essa linha de ação aqui, quando eu faço aqui, né? Ó, quando eu faço aqui, ó, esse aqui é o ângulo θ entre o R e V. Né? Quem que é o valor de D? O D é, o R seno de θ. Né? E aí, o que, que nós temos? Se eu pegar, não querer saber esse V aqui, eu também posso... Opa! Então tem o nosso R aqui, o θ, né? Eu posso decompor esse nosso V, como V seno de θ, vai ser um V que vai estar a 90 graus com esse R qualquer. Tá? Então, as duas maneiras vai dar o mesmo valor, certo? Então, é a intensidade, o módulo, que é a distância, né, a distância perpendicular vezes o mv, e aí eu não preciso decompor a velocidade, ou então eu vou ter uma distância qualquer e o v perpendicular. No final das contas, o que, que a gente quer é o que? É uma distância com o v a 90 graus, certo? Então não importa se eu vou fazer o meu R 90 aqui ou o meu V 90. Tá? Depois, na hora de fazer o exercício, fica um pouco mais claro, mas tudo isso vem deste, né, o módulo de um produto vetorial. Tá certo? Bom, e a direção, então vejam que a quantidade de movimento angular é vetorial, não é escalar, certo? Tanto é que a gente vem de um produto vetorial. Então, se você encontra a quantidade de movimento angular através desta equação aqui, o vetor já vem pronto, a direção, né, da quantidade de movimento angular. Se a gente faz através do módulo, daí a gente usa a regra da mão direita. Observem que, neste caso, com o MV está no plano aqui, certo? Então, a nossa quantidade de movimento está no eixo Z, né? Fazendo aqui, né, girando, né? Então, está nesse sentido aqui, tá certo? Então, lembre que o vetor, né, a quantidade de movimento aqui, ele vai estar perpendicular ao plano de R e V, né? Porque ele vem no produto vetorial, tá? Então, a gente pode conseguir pela regra da mão direita, que vocês usam em Física 3, e já devem ter usado várias vezes para ver produtos vetoriais, né? Bom, então agora a gente vai ver uma relação entre o momento de uma força e a quantidade de movimento angular. Primeiro, eu não tenho como perguntar para vocês, mas se você, eu lembro lá na nossa primeira aula que a gente teve, presencial ainda, que eu falei metade da aula falando assim, porque em estática vocês já viram isso, em estática vocês já viram aquilo, e até que alguém levantou a mão e disse, professor, mas acho que aqui quase ninguém viu, não teve estática ainda, não é pré-requisito, e eu achando que era pré-requisito, né? Por que eu estou falando isso? Porque em estática a gente aprende a ver momento de uma força. O momento de uma força não é nada mais, nada menos que o torque, que vocês viram em física 1. Tá? Na física a gente fala torque, na engenharia se fala momento de uma força. Então eu não sei se vocês já viram essa termologia, mas vocês já viram o torque, né? E eu vou usar o momento da força porque a gente vai usar muito isso lá para frente. Basicamente, né, o momento de uma força é dada por R vetorial F. Tá? É o torque. O torque, e lembra que o momento também é sempre em relação ao ponto, assim como o torque. Né? Não existe um momento, essa força causa um momento assim, só quando a gente tiver um momento de binário, né? Mas se não, é sempre qual que é o momento em relação a tal ponto ou em relação a tal eixo, certo? Então, quando a gente soma todos os momentos de força, todos os torques, nós vamos ter uma soma desse valor aqui. Se todas as forças agem no mesmo ponto R, tá? Então a gente vai ter este valor aqui, né? O somatório, né? A soma de todos os momentos vai ser igual a R vetorial, a soma de todas as forças. Quem é a soma de todas as forças?
É a força resultante. Quem é a força resultante? Massa vezes aceleração, que a gente está escrevendo aqui naquele método do V ponto, certo? Então veja que eu escrevi aqui a soma de todos os momentos é igual a R vetorial a massa vezes o V ponto. E aqui, vejam, que eu posso escrever esta parte aqui, ó, eu posso escrever desta forma assim, ó. Ué, Everton, mas espera aí, quando eu derivo isso aqui vai ter duas componentes. Então vamos fazer essa derivada. Vamos lá. Então fica a derivada do primeiro, θ ponto, vetorial do segundo, mv, mais o primeiro, r, vetorial, mv ponto. Certo? Agora repare que θ ponto, r ponto, vai ser r ponto módulo na direção de v, não é a velocidade? Então reparem que dois vetores na mesma direção, o produto vetorial deles é zero. Então, este termo todo aqui vai a zero, sobra só este termo, que é este mesmo daqui. E aí, então, nós podemos escrever esta equação nesse formato aqui. E por que eu quis escrever nesse formato? Porque reparem que este R vetorial MV é a nossa quantidade de movimento angular. E isso aqui é fantástico. Por que eu acho fantástico? Porque a gente viu que a força resultante, a soma das forças, é igual à variação da quantidade linear no tempo. Não é isso que a gente viu? Agora a gente está vendo que a soma de todos os momentos em relação ao ponto O vai ser a variação da quantidade de movimento angular em relação ao ponto O. Né? A gente tem análogo da força, é o momento. O análogo da quantidade de movimento linear é a quantidade de movimento angular. E aí a gente fecha os dois aqui. Então veja, agora eu vou ler, né, o que a gente está vendo aqui, que o momento resultante em relação ao ponto O, então lembrem sempre disso, que a gente só pode falar de tanto de momento como de quantidade de movimento angular, quando em relação a algum ponto. É igual à taxa da variação temporal da quantidade de movimento angular em relação ao ponto O. Tá? Então, agora a gente pode começar a buscar mais entender sobre essa nossa quantidade de movimento angular. Tá? Então, veja. Quando a gente tem o princípio, o impulso e a quantidade de movimento angular. Então, agora a gente vai fazer basicamente o que a gente fez para a quantidade de movimento linear. O que nós temos? A soma de todos os momentos em relação ao ponto O é a variação da quantidade de movimento angular no tempo. Passei o dt para esse lado de cá, certo? E aí ficou o dH, vamos dizer assim. Aí, agora vou integrar, então a soma das integrais, a integral da soma é a soma das integrais. Então, nós vamos ter a soma dos momentos em relação ao ponto O no tempo, vai ser igual à integral do dH. Olha só, aqui nós mantivemos, e aqui nós temos o quê? A quantidade de movimento angular final menos a quantidade angular inicial. Passando este termo para lá, nós vamos ter que a quantidade de movimento inicial mais os impulsos angulares vai ser igual à quantidade de movimento angular final. Né? Legal, né? Muito próximo do que a gente tinha para a quantidade de movimento linear. Né? Então vejam, agora eu só modifico a minha quantidade de movimento angular em relação ao ponto O se eu sofrer momentos no tempo, né? Impulsos angulares em relação ao ponto O. Senão, em relação a este ponto, a minha quantidade de movimento não se modifica. Certo? Bom, e se nós tivermos um sistema de partículas, Everton, onde que todas elas estão interligadas? Não tem problema. Só que agora o que nós vamos ter? A soma de todas as quantidades de movimento angulares inicial das partículas, mais a soma de todos os impulsos angulares, que é o momento no tempo, o momento em relação ao ponto, e só entre os momentos externos, de novo, porque os momentos internos, um em relação ao outro, esses se cancelam.
vai ser igual à soma da quantidade de movimento angular final do teu sistema. Tá certo? Bom, e agora, assim, se a partícula ela está sujeita a andar somente num plano, né? Então, se a partícula ela só anda num plano, não tem por que eu ficar trabalhando com esse vetorzinho aqui. Porque se ela trabalha, está confinada no plano, ela só pode girar no sentido anti-horário ou no sentido horário. Então, a quantidade de movimento angular só pode ser no sentido horário ou anti-horário. E aí a gente resolve, a gente pode tirar os vetorzinhos colocando com mais ou menos. Né? Então, ou seja, se nós temos lá aqui, ó, vamos pensar que a nossa partícula ela está confinada aqui nesse plano aqui, x, y, z. Então reparem que ela não pode girar aqui. Se ela está confinada no plano, ela não consegue fazer essa volta aqui, certo? Se ela não consegue fazer essa volta aqui embaixo, ela não vai ter quantidade de movimento na direção x. Se ela não pode fazer isso aqui, porque ela está confinada no plano, ela não vai ter quantidade de movimento na direção y. Ela só vai poder... Opa, paguei quem não queria aqui. Né? Ela só vai poder fazer o quê? Vir daqui para cá, né? Se o plano, claro, o plano continua, né? E dar a volta aqui e aparecer aqui. Então ela só vai ter quantidade de movimento nessa direção Z. Então se ela só tem quantidade de movimento na direção Z, ou ela gira no sentido anti-horário, ou ela gira no sentido horário, né? Então, a gente diz que a quantidade de movimento, se for no sentido anti-horário, a gente diz que a quantidade de movimento angular é positiva, e se for no sentido horário, vai ser negativa, e aí eu não preciso mais me preocupar. E isso se a partícula estiver confinada a um plano. Né? Então não tem como o plano tombar, ela só pode girar no plano aqui, certo? Bom, se não houver nenhum momento externo atuando na partícula, o que nós temos? A conservação da quantidade de movimento angular. Né? Então, se os impulsos angulares forem igual a zero, a quantidade de movimento angular 1 vai ser igual à quantidade de movimento angular 2, certo? Então, se os impulsos forem zero, nós vamos ter a conservação da quantidade de movimento angular. Vejam que eu posso ter um monte de força externa agindo. Mas se as forças externas não gerarem um momento em relação ao ponto, a quantidade de movimento ela se conserva igual. Querem ver um exemplo? O exemplo que eu falei já citei aqui, que é o de movimento de força central. Olhem só, quando a gente tem, qual que era a característica do movimento de força central? Era que a nossa força, ela sempre, independente da partícula, sempre está apontando aqui na direção do teu ponto O. Não é verdade? Veja, então nós temos uma força externa da partícula, que é o F. Mas qual que é o momento que essa força faz em relação ao ponto O? Qual é o torque que essa força faz em relação ao ponto O? É zero. Não é verdade? Se a gente fizer lá, né, o momento é igual a R vezes F, vejam que o nosso R e o nosso F aqui estão na mesma direção. Né? Se o nosso R e o nosso F estão na mesma direção, opa, aqui tinha faltado um vetor aqui, né? Então isso aqui vai ser zero. Então você não tem momento nenhum. Então o que nós temos no sistema de força central? Nós temos a conservação da quantidade de movimento em relação ao ponto O. Né? Interessante. Né? Que a gente se confunde muito com o fato de força e momento, mas são coisas diferentes. Por exemplo, se você pegar a tua porta de casa, né? Tá aqui a porta, tá aqui o trinco, tá aqui. Se você vir aqui na porta e ficar empurrando ela contra o eixo, você pode fazer uma força danada e não vai causar momento e a porta não vai girar. Certo? Agora, se você for no trinco empurrar perpendicular ao trinco, você vai criar um momento e ela vai girar.
tá certo? Então, interessante, cuidado. Nesses horas tem que olhar se a força está causando um impulso angular, tá? Então, vejo aqui, o momento causado por essa força aqui em relação ao ponto O é zero, então, a única força que agia. Um outro exemplo legal é esse brinquedo aqui, tipo um rotor de cadeirinha, que observem só, aqui está o nosso eixo Z, observe que a força normal na cadeirinha da pessoa tá vindo aqui e tá tocando o eixo Z. A força peso da pessoa é na mesma direção do eixo Z. Então, qual que é o momento em relação ao eixo Z? Aqui, qual que é o momento? Deixa eu mudar aqui a cor. Qual que é o momento em relação ao eixo Z? Olha, for R, vetorial F. Veja que se o N está nessa direção aqui, eu posso pegar esse R aqui que já está na... eu posso pegar qualquer... Né, o RZ faltou aqui. RZ. Aí eu tenho que colocar aqui na direção K, escalar. Né? Aí eu tenho só esse momento em relação a Z. Então, qual que é o R que vai da força até Z? Eu posso pegar esse R aqui, a linha de ação da força. Então, é zero. E vejam que o nosso peso aqui ele é paralelo ao eixo Z. Então, se ele é paralelo ao eixo Z, esse valor aqui vai ser também zero. Né? Então, você não vai ter momento nenhum, né, em relação ao eixo Z. Porque o que eu queria... Acho que eu não... Vejam que em relação ao eixo Z, é isso que eu queria mostrar, não vai causar momento, né? O que nós vamos ter aqui, ó? I, J, K, RX, RY, RZ. Eu acho que esse é o melhor jeito. Aqui vai ser 0, 0 e o peso está aqui, certo? Tudo isso aqui eu vou multiplicar só rotacional por K, porque eu quero o momento em relação ao eixo Z, certo? Então, observe que quando eu uso o cofator, quando eu uso o cofator I, sobra esses dois aqui na direção I, certo? Porque aqui dá zero. Quando eu uso o cofator J, vai sobrar Rx na Z na direção J. E quando eu uso o cofator K, 0, 0, não sobra ninguém. Então, esse produto vetorial aqui vai sobrar um I e um J. Quando eu faço escalar com K, quanto que dá isso? 0. Né? Então, isso teria que lembrar um pouquinho de mecânica, né? Porque a parte de momento e torque em direção ao eixo. Mas o que eu estou dizendo? Então, se o momento resultante em relação ao eixo Z é zero, a gente vai ter que a quantidade de movimento angular em relação ao eixo Z, 1, vai ser igual à quantidade de movimento angular em relação ao eixo Z, 2. Então, veja, um sistema complexo assim, e a quantidade de movimento angular funciona. E não é que funciona que, porque a gente está fazendo um monte de hipótese e sistema ideal. Não, funciona porque não tem momento nenhum que causa em relação ao eixo Z, ou seja, você não tem impulso angular nenhum em relação ao eixo Z. Tá certo, gente? Beleza? E o N aqui, para mostrar que é zero, né, você tem o R vetorial F, então o R é a distância da projeção da força até o eixo Z. Observe que nós podemos pegar qualquer R aqui, ó. Pegamos esse, é zero. Então, não causa nenhum impulso angular, certo? Então, se nós tivermos um sistema de partículas, mesma coisa, né? A soma de todos, se não houver nenhum impulso angular externo, a soma de todas as quantidades de movimento angular 1 vai ser sempre igual à soma das quantidades de movimento angular 2 do teu sistema, certo? Então vamos agora resolver dois probleminhas aqui, tá? Então o primeiro problema ele diz o quê? Que uma bola que está aqui no ponto B, né, de 0,4 kg está presa a uma corda que passa no furo em A.
Quando a bola está a um R de 0,5 metros do furo, ela gira com uma velocidade escalar de 12 metros por segundo, certo? Aplicando-se a uma força F, então veja, ela está ali girando a 12 metros por segundo, e de repente aplica-se uma força F que puxa a corda para baixo através do furo. E a velocidade do que a corda está sendo puxada é de 2 metros por segundo. Determine a velocidade escalar da bola no instante que ela estiver num R igual a 2 metros do furo. Interessante, hein? E agora, como a gente faz? Bom, primeiro, vamos desenhar, vamos escrever nossos dados. O que nós temos? A massa da bola, o Ré R1, né? Vejam que inicialmente ele tem uma velocidade tangencial. Veja, eu estou usando aqui o nosso termo tangencial. Olha, esse eixo aí ajuda bastante a gente a aprender. De 1.2, por que tangencial? O tangencial vai ser aquele eixo que vai estar perpendicular ao nosso R. Por que eu estou querendo perpendicular ao R? Pense um pouquinho. Porque vai ser fácil a gente calcular a nossa quantidade de movimento angular. Porque basta multiplicar R por V perpendicular. Lembra lá no começo que eu podia ter o R perpendicular ou o V perpendicular? Certo? E aí nós temos um R radial também. Olha, é perfeito esse sistema de coordenadas. Então, a gente não precisa dizer que use o sistema de coordenadas cilíndricas. Esse é perfeito, porque agora a gente tem um R. A gente tem a velocidade que a corda está sendo puxada na vertical, então a gente já tem a velocidade R também, certo? Essa aqui ela é constante por todo o movimento. Bom, e ele pergunta qual é a velocidade quando R é 0,2 metros. Bom, só lembrando aqui, né? Eu até coloquei, eu já acabei falando, mas a gente tem o V aqui, certo? E aqui tem um θ, né? Que faz com o MV. Então, o que nós vamos ter? A gente quer este carinha aqui, que é o nosso Vθ, né? E aqui nós vamos ter o nosso VR. Então, o momento em relação ao ponto O lá, o ponto A, né? A gente pode dizer ponto A. Vamos mudar aqui. Ponto A. Não, nem é ponto A, eu só estava explicando. Tá bom. Deixa eu dar um Ctrl Z e voltar aqui. Certo? Então, lembra que ele era feito por MV sendo θ, e aí aqui a gente coloca lá o V sendo θ, e aí ele vai ser o perpendicular ao nosso R. Tanto faz, ou eu decomponho o R ou decomponho o V. E aqui está muito mais fácil decompor o V, porque daí a gente escreve em coordenadas cilíndricas. Né? Então, observem que se nós pegarmos agora o nosso eixo Z, que é o eixo saindo, né, da nossa coordenada cilíndrica, então nós temos o R θ no plano da mesa e o eixo Z saindo ali da mesa, né, na parte de cima, perpendicular à tampa da mesa, o que a gente vai ter? A força F, então aqui está o desenho da nossa partícula, o diagrama de corpo livre, tá? O que nós temos? F sempre vai estar apontando na direção do eixo Z, não é isso? Então, se F sempre vai estar apontando na direção do eixo Z, deixa eu pegar outra cor. Se F sempre está apontando na direção do eixo Z, qual é o momento que F causa em relação ao eixo Z? Zero. Se a normal é perpendicular ao eixo Z e o peso é perpendicular ao eixo Z, qual é o momento que essas forças causam em relação ao eixo Z? Zero, porque estão na mesma direção. Tá? Então, lembrem, um jeito de vocês pensarem, de vocês conseguirem entender, é o seguinte. Tenho aqui o plano, tá? Esse aqui é o plano, a tampa da mesa. Aqui está o eixo Z, certo? Aí, a gente tem uma partícula aqui. Azul não apareceu, vou pegar vermelho. A gente tem uma partícula aqui, certo? Vejam, eu quero saber quais forças fazem essa partícula ou girar, ou ter a tendência de girar aqui, ó, assim, ó, em cima da calculadora assim, ó. Certo? Ou seja, se ela estiver girando assim, ela vai ter um momento em relação ao eixo Z.
certo? Bom, pense aqui comigo. Se eu aplico uma força nesse sentido aqui, ela não faz girar assim, né? Ela pode até fazer girar em relação a outro eixo, mas não em relação a esse eixo aqui. Se eu aplico uma força aqui, também não. Se eu aplico uma força agora aqui nessa direção aqui, também não faz, só faz ela vir mais para cá, mas não faz ela girar nesse sentido aqui, nunca vai girar. Então não causa momento em relação ao eixo Z, porque se causasse momento e ele tivesse livre para girar, ela ia começar a girar em relação ao Z. Aí vocês olham para o problema e dizem, mas Everton do céu, agora não entendi nada. Porque a bolinha ela está girando em relação ao eixo Z. Sim, se ela está girando em relação ao eixo Z, ela tem uma quantidade de movimento angular em relação ao eixo Z. Sim, ela tem. Agora a questão é, a força normal, as forças que estão agindo nela, a força normal, a força da tensão da corda e a força peso, estão mudando essa quantidade de movimento angular? E aí, pausa o vídeo, pense um pouquinho, despausaram, tá? Não, elas não estão mudando, porque elas não estão causando momento angular na direção do eixo Z. Se a partícula tem, é porque ela já foi dada essa quantidade de movimento angular, e essa é a característica da partícula. O que a gente sabe é que essas forças, do jeito que elas estão, elas não mudam essa quantidade de movimento angular, porque elas não causam momento em relação ao eixo Z. Estão entendendo? Espero que sim, né? Essas perguntas assim de vídeo, a gente ainda não perdia essa mania, né? Então, reparem que os impulsos criados por F, peso e anormal, em relação ao eixo Z, são zero. São zero. Então, o que a gente sabe? Que a quantidade de movimento angular em relação ao eixo Z da tua partícula não vai mudar. Quem que é a quantidade de movimento angular inicial da nossa partícula? Vai ser o R1 que ela está, a massa vezes a velocidade, que faz 90 graus com R. Lembram disso? A nossa velocidade transversal a R. Certo? Tá, ali a gente reviu, né? E isso vai ser igual ao R2, qualquer R depois, qualquer R, porque não vai mudar, vezes a massa, vezes a velocidade transversal a R que a tua partícula vai ter em qualquer outro momento depois. Então você não precisa ser o R2, pode ser o R3, o R4, isso sempre vai ser uma constante. Mas lembre que você sempre tem que considerar aquela velocidade que está perpendicular a R. Ou você usa a velocidade na direção dela e encontra sempre um R perpendicular, ou você pega o teu R e faz a tua velocidade perpendicular. Você tem que analisar o que é mais fácil. Eu acho, para esse sistema, muito mais fácil, como o teu R, eu já tenho uma coordenada θ que é perpendicular a ele, e o teu R está sempre mudando ali, eu prefiro deixar o R mais tranquilo e decompor a velocidade em relação ao R. Mas vai ter outros sistemas que vai ser mais fácil decompor a teu R, achar o R perpendicular e não mudar a direção da velocidade. Eu vou tentar fazer mais uma fala, porque isso é bem importante e às vezes fica confuso. Você quer encontrar isso aqui, ó. Esse valor aqui vai ser o máximo, tá? Só que você tem uma velocidade assim. Então você tem duas opções. Pegar essa velocidade assim e decompor ela no teu R aqui, né? Então está aqui o teu R, decompor ela aqui. Ou então achar o R que faz 90 graus. Então você achou, o que é importante é que essa minha mão e essa minha mão estejam a 90 graus, e aí você tem a quantidade de movimento angular. Você tem duas opções. Ou alinha essa mão aqui, então eu estou achando a velocidade que é transversal ao nosso R, ou deixo a minha mão aqui e busco um R aqui, né? E aí eu acho esse R aqui, e esses valores sempre vão ser o mesmo, tanto faz, tá bom? Espero que tenha ficado claro, porque é bem importante. Então, resolvendo esse nosso problema, nós encontramos um valor da velocidade da partícula quando ela está lá naquele raio, que é o raio de 0,2, né? Porque ele dava que inicialmente ela tinha uma velocidade transversal
de 0,5, opa, não, desculpa, de 1,2 quando o raio era 0,5, e agora é perguntar qual é a velocidade escalar, qual é a velocidade da partícula quando o raio é 2. Então aqui nós não encontramos a velocidade escalar da partícula, nós encontramos a velocidade transversal, que é aquela que é perpendicular ao r, quando o raio é 0,2. E isso nos faz uma velocidade transversal de 3 metros por segundo. Para eu saber a velocidade escalar da partícula, a gente precisa saber qual é a velocidade radial dela. E o problema fala que a corda está sendo puxada com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, a velocidade radial da partícula é menos 2 metros por segundo. E a velocidade total da partícula vai ser a velocidade transversal que nós encontramos através da quantidade de movimento angular do eixo Z, né, ao quadrado, mais a velocidade radial ao quadrado raiz. Então, a velocidade escalar, né, o módulo da velocidade vai ser de 3,6 metros por segundo. Tá certo? Então, vamos fazer mais um problema para garantir que essa parte não fique com dúvidas, né? Agora, o outro problema é o seguinte. Nós temos um disco que repousa na superfície horizontal lisa, certo? E aí, ele está preso a uma corda elástica, então essa corda ela vai se deformar com o tempo, né? Então, ele está preso a uma corda elástica que vai se deformar com o tempo. E ele diz, olha, inicialmente o disco tem uma velocidade perpendicular, a corda está relaxada, ou seja, ela não está deformada. Ele diz, olha, essa velocidade aqui é de 1,5 metros por segundo. E ele pergunta, quando ele começa aqui, essa velocidade aqui, ele vai começar a esticar a corda, o elástico. Então vai começar a surgir uma força elástica aqui na direção do teu disco. E ao mesmo tempo ele vai esticando o elástico. E aí ele pergunta qual vai ser a velocidade escalar do disco no instante que a corda está deformada 0,2. Então nesse momento ela não está nada deformada. Depois de um tempo ela vai estar deformada. Quando ela tiver 0,2 ele quer saber qual é a velocidade escalar do disco e ele quer saber qual é a taxa que a corda está deformando, ou seja, qual é a velocidade de deformação, dá para pensar assim, do teu elástico. Bom, diagrama de corpo livre, temos que fazer. Então, repare que, olhando o nosso diagrama, então aqui nós temos o nosso ponto inicial, e aí depois, em qualquer momento, quais são as forças que estão agindo no nosso disco? Nós temos a força elástica agindo na direção aqui, temos perpendicular a peso e a força normal. Repare que em relação ao eixo Z, a força elástica faz algum momento? Causa algum momento? Não, porque eu posso pegar aqui a direção e vai dar zero. Né? O nosso R, eu escolho qualquer R na direção da força, eu escolho esse R aqui, é zero. Então não causa momento em relação ao eixo Z. Já o peso e o disco também não vão fazer o nosso sistema rotacionar em torno de Z. O máximo que eles fazem era quebrar o chão aqui e girar em torno de X e Y, em torno do eixo formado por eles. Tá certo? Então, um jeito de olhar vetorialmente é que como a normal e o peso são perpendiculares, são paralelos ao eixo Z, também não vão causar momento em relação ao eixo Z. Tá? Então, essas forças 3 aqui, não é nenhuma suposição, como a gente fazia lá, que não é impulsiva, porque o tempo é curto. Não, elas não mudam a quantidade de movimento angular do teu sistema em relação ao eixo Z. Elas não são impulsivas porque elas não causam momento de uma força em relação ao eixo Z. Elas não causam momento. Então, o que a gente pode fazer? Conservação da quantidade de movimento angular. Então, nós vamos ter o quê? A quantidade de movimento angular 1 vai ser igual à quantidade de movimento angular 2. Né? Quem é a quantidade de movimento angular 1? É quando o nosso disco está neste ponto aqui. Então, vai ser 0,5, que é a distância, o R, a massa do disco, a velocidade que ele tem, que é a velocidade que ele tem que ir perpendicular.
certo? Isso vai ser igual a 0,7. Por que 0,7? Porque ele quer saber qual é a velocidade do disco e da deformação da corda quando ela está deformada 0,2. Então, se ele estava a 0,5 aqui, agora ele vai estar a 0,2. Então, vejam, qual vai ser a quantidade de movimento? Aí, eu quero saber qual é a quantidade de movimento em relação ao eixo Z que eu tenho agora aqui. Então, nós temos duas opções. Eu posso pegar este R aqui e descobrir qual que é a minha velocidade perpendicular aqui. Aí eu descubro isso e depois eu vou fazer a minha conta para achar qual a velocidade escalar do disco. Ou então, eu pegaria esta velocidade aqui, que é a velocidade já escalar do disco, faço a projeção aqui dela, né, que é na linha de ação, e aí vou achar qual é o R, ó, mais ou menos, esse R aqui. Então eu posso pegar este R e multiplicar por V direto, ou posso pegar este R e achar qual é a velocidade para a quantidade de movimento, qual que é 90 graus. Os dois vão dar o mesmo resultado. Estão entendendo? Eu acho que agora ficou mais claro, espero eu, tá? Então, tanto faz. Observe que achar este R perpendicular aqui não parece ser muito óbvio, parece complicado. Ainda mais que eu já tenho este R pronto aqui. Se eu já tenho esse R pronto, então é isso que eu vou fazer. Então, pela quantidade de movimento em relação ao eixo Z, então vai ser a massa vezes a velocidade do disco θ2, que é essa velocidade aqui que o livro está chamando de V'd. Mas essa velocidade aqui é o nosso V θ2, porque ele faz 90 graus com o nosso R. Então, claro, a massa aqui cancela com a massa aqui. A gente tem que a velocidade do disco na direção transversal, a direção θ, né, coordenadas cilíndricas, transversal a R, é dada por 1,07 metros por segundo. Para a gente encontrar qual a velocidade do disco, a gente pode olhar e dizer o seguinte. Observem que nós temos esta força aqui, a força peso e a força normal, estão perpendicular ao deslocamento do disco, então elas não realizam trabalho. A gente só tem uma força aqui realizando o trabalho e essa força ela é conservativa. Então, para encontrar qual é a velocidade final, a gente pode usar a conservação da quantidade de conservação de energia. Então, o que nós temos? A energia inicial vai ser igual à energia final. A energia inicial vai ser a energia cinética que teu disco tem, mais a potencial. A potencial, ele diz que a mola, o elástico, inicialmente, ele não está distendido, então ela é zero. E agora eu tenho a velocidade inicial. Depois eu digo que eu quero saber quando a velocidade, quando o elástico está distendido 0,2, né? Então 0,2 ao quadrado, 0,2 metros ao quadrado. E eu quero descobrir essa velocidade aqui. E aí a gente descobre a velocidade que teu disco tem. Então veja, nós descobrimos esta velocidade aqui. Observem que, agora descobrindo essa velocidade, para saber o momento, a gente consegue até descobrir, sabendo o nosso momento, que a gente já calculou, a gente sabe até qual é esse R. Né? Mas que para nós não vai ser útil agora, mas poderíamos. Então agora a gente já encontrou esta velocidade, por onde? Pela conservação da quantidade de movimento angular, e já encontramos essa velocidade, que é a velocidade absoluta dele, a velocidade escalar dele, através do que? Conservação da energia. E o problema pergunta, qual é a velocidade que o elástico está se esticando? Ele quer saber qual é essa velocidade radial, que é a velocidade que o elástico está se esticando. Então, agora é simples, porque a velocidade D2, que é a velocidade que o disco tem, é igual a escalar, é o que é a componente transversal ao R, e a componente radial, que é o que a gente quer descobrir, elevando ao quadrado, nós vamos ter a velocidade do disco menos ao quadrado menos a velocidade transversal a R ao quadrado
que nós encontramos através da conservação do momento. Tirando a raiz, a gente encontra a velocidade com qual a taxa com qual o elástico está se esticando naquele momento, né? Porque a gente sabe que o S, a força elástica não é constante, né? Ela vai variando. Então, naquele momento, o elástico está esticando com uma velocidade de 0,838 metros por segundo. Fechou? Legal, né? Eu acho bem legal esse conteúdo. Mais legal vai ser quando a gente for ver quantidade de movimento angular com corpos rígidos. Aí a gente vai entender várias coisas, né? O salto da bailarina, do bailarino, a gente girar em cima de uma cadeira, o andar de bicicleta, né? Por que quando a pessoa empina de moto ou de bicicleta, ela pode acelerar ou frear isso? Empina não, desculpa. Empina também, né? Mas eu não conheço nada muito de moto, mas quando você salta e quer dar um 360, um mortal, por que você acelera a moto ou freia a moto? É a mesma coisa, se aumenta o giro. Isso tudo a gente vai ver quando a gente estudar corpo rígido. Por enquanto, a gente introduzir vocês a quantidade de movimento angular de partículas, tá? Espero que essa parte do momento da força você já tenham visto em alguma outra disciplina. Infelizmente, não dá para ver agora o momento de uma força, né? Que é o torque, algo tipo que nem força, só que para rotações, tá? E assim a gente termina a parte de partículas. A próxima semana, né, a semana 7, nós vamos ter uma aula síncrona na terça, para tirar algumas dúvidas e sincronizar a nossa prova que vai acontecer na próxima semana, no dia 7. E aí não vai ter vídeo nessa semana, vocês vão só ter a semana para fazer a prova, vão ter 3 dias para entregarem a prova também, não vai ter lista, obviamente. Tá certo, gente? Então ficamos entendidos, tá? E qualquer dúvida, vocês me escrevam e nos encontramos numa próxima aula síncrona. Um abraço.